Existem misteriosas bolhas de plasma flutuando ao redor das pirâmides de Gizé. Por mais estranho que isso possa parecer, vamos deixar uma coisa clara logo de cara. Não tem nada de extraterrestre acontecendo aqui. Bolhas de plasma são aquelas anomalias climáticas que se formam em uma camada da atmosfera da Terra chamada ionosfera. Essa é uma camada invisível que envolve o nosso planeta e se estende aproximadamente de 80 a 640 quilômetros acima da superfície da Terra, bem na borda do espaço. Nessa camada, o Sol, sendo essa fonte gigante e quente de energia, basicamente cozinha os gases, dividindo-os em partículas eletricamente carregadas chamadas plasma. É aqui que a coisa fica interessante. À noite, especialmente perto do Equador, essas partículas carregadas são perturbadas, e quando um monte delas desaparece de repente ao mesmo tempo, isso forma o que chamamos de bolha de plasma. Imagine como se fosse um grande bolso vazio onde o plasma está ausente ou sua quantidade está reduzida, mas só é considerado uma bolha de plasma se esse fenômeno acontecer em grande escala, normalmente com cerca de 100 km de extensão. Se você já está arrumando as malas para o Egito e pegou os binóculos para olhar para o topo das pirâmides, sinto dizer que não podemos ver essas bolhas de plasma a olho nu. Tudo isso acontece bem acima das nossas cabeças, completamente invisível para nós. Os cientistas precisam usar equipamentos especiais, como o Radar de Ionosfera de Longo Alcance de Latitude, ou LRARID, para detectar essas bolhas. Essa tecnologia avançada ajuda os pesquisadores a acompanhar e observar o movimento e a formação das bolhas de plasma em tempo real. Essa formação, aliás, pode ser desencadeada por tempestades solares. Isso nos leva a novembro de 2023, quando ocorreu uma impressionante tempestade solar. Em uma escala de 1 a 5, essa foi classificada como G3, o que é considerado um evento forte. Tempestades solares acontecem quando as manchas solares estão basicamente mais frias. Áreas mais escuras na superfície do Sol liberam explosões de energia para o espaço. Essas erupções desencadearam várias tempestades geomagnéticas na Terra. Embora isso possa soar como coisa de fim do mundo, não atrapalhou tanto assim o nosso dia a dia. Na verdade, foi uma ótima notícia para os observadores do céu, já que a tempestade solar criou auroras impressionantes, com a aurora boreal sendo vista até tão ao sul quanto a Grécia e a Turquia. Mas essa tempestade em particular de 2023 também teve outra consequência interessante. Ela causou a maior bolha de plasma já registrada pelo radar chinês. Esse fenômeno foi tão gigantesco que cobriu regiões tão distantes quanto as pirâmides do Egito e as ilhas Midway, no Oceano Pacífico. Agora, essa é uma distância enorme, e isso é algo muito importante para a ciência. E isso porque as bolhas de plasma são uma ameaça crescente para a tecnologia moderna. Especialistas dizem que elas podem atrapalhar as comunicações via satélite e os sistemas de GPS. Então, se você estiver usando o Google Maps ou o Waze e de repente ele não conseguir descobrir onde você está, pode ser culpa de uma bolha de plasma. Ótimo! Agora já sabemos o que está acontecendo com aquelas bolhas detectadas acima das pirâmides de Gizé. Mas as coisas ficam ainda mais estranhas dentro dessa construção antiga. Aparentemente, a grande pirâmide de Gizé tem a capacidade de concentrar energia eletromagnética em seu interior. Alguns anos atrás, um grupo de pesquisadores decidiu ver o que aconteceria se eles pegassem essa arquitetura antiga e a submetessem a ondas de rádio. Quer dizer, ondas parecidas com as que o seu celular usa, mas em uma escala muito maior, chegando até 580 metros de comprimento. Mas como eles não podiam simplesmente começar a disparar ondas de rádio na pirâmide de verdade, fizeram a próxima melhor coisa: modelagem computacional. Usando essas simulações, os pesquisadores descobriram algo incrível. A Grande Pirâmide pode realmente concentrar energia eletromagnética dentro de suas câmaras internas, assim como embaixo de sua base, onde fica uma câmara inacabada. Quando eu digo concentrar, quero dizer algo como aprisionar essa energia. Por exemplo, quando você grita dentro de uma caverna, você ouve sua voz ecoar de volta, certo? As ondas sonoras não simplesmente desaparecem, elas ficam ricocheteando e acabam se concentrando. Da mesma forma, quando ondas de rádio atingem a pirâmide, elas não simplesmente passam por ela ou ao redor dela. Em vez disso, elas são absorvidas, ricocheteiam e se concentram dentro e embaixo da pirâmide. Nossa lista de fenômenos misteriosos envolvendo as pirâmides do Egito não termina aí. Dentro da pirâmide, há um longo corredor estreito que leva ao que é conhecido como a Câmara do Rei. Essa sala fica no centro da pirâmide e acredita-se que tenha sido o local de descanso final do faraó Kelps, o líder egípcio antigo que encomendou toda a construção há mais de 4.000 anos.
Quando os visitantes entram na Câmara do Rei, duas coisas normalmente chamam a atenção: a acústica incrível do ambiente e sua estrutura pesada e imponente, totalmente revestida de granito vermelho. Recentemente, os cientistas começaram a conectar esses dois fatos. Alguns pesquisadores agora acreditam que a Câmara do Rei pode ser capaz de captar ou absorver a energia sonora gerada em outras partes da pirâmide. Em outras palavras, essa sala pode ter sido projetada para amplificar o som de uma forma que nenhuma outra câmara da pirâmide consegue. Para testar essa teoria, os pesquisadores realizaram um experimento em que cantaram na Câmara da Rainha, que fica diretamente abaixo da Câmara do Rei. É aqui que a coisa fica interessante. A música não podia ser ouvida nas salas subterrâneas inferiores da pirâmide, mas soava alta e clara na Câmara do Rei. Uma possível explicação para isso é o tipo de pedra usada na Câmara do Rei, o granito rosa. O granito é conhecido por suas propriedades piezoelétricas, o que significa que ele pode absorver energia do ambiente, como vibrações sonoras, e convertê-la em energia elétrica. Isso sugere que a acústica única da câmara pode ser resultado de mais do que apenas o formato do ambiente. Pode ser que o próprio granito tenha um papel em amplificar e concentrar as ondas sonoras. Segundo cientistas, essas descobertas abrem um campo totalmente novo de pesquisa sobre o potencial da pirâmide. Será que as antigas pirâmides conseguiram de alguma forma aproveitar a energia criada por ondas sonoras, ou até mesmo pelas vibrações naturais da Terra? Pode parecer algo improvável, mas considerando que as propriedades piezoelétricas do granito são bem documentadas pela ciência moderna, não é totalmente impossível. Vai saber, né? Talvez a gente só tenha arranhado a superfície do que as pirâmides realmente eram capazes de fazer. Falando em só arranhar a superfície, tem ainda mais coisa para pensar, como o fato das pirâmides terem sido construídas em um local tão perfeito. Parece que os construtores alinharam a grande pirâmide com os pontos cardeais. Ou seja, seus lados estão quase perfeitamente alinhados com as 4 direções principais: norte, sul, leste e oeste. Existem várias teorias sobre como eles conseguiram isso, mas um estudo sugere que os egípcios podem ter usado o equinócio de outono para alcançar esse alinhamento perfeito. Durante o equinócio, o Sol nasce e se põe exatamente no leste e no oeste. Isso provavelmente facilitou para os construtores usarem a posição do Sol como referência. Observando o Sol durante esse período, eles podiam garantir que as pirâmides fossem posicionadas exatamente do jeito certo. Se pensarmos em todas essas coisas estranhas sobre as pirâmides, tipo o alinhamento perfeito, a capacidade de concentrar ondas de rádio e os materiais usados nas câmaras que talvez gerem energia elétrica, será que o verdadeiro propósito das pirâmides pode ser muito mais complexo do que apenas servir como tumbas? Bem, Nikola Tesla achava que sim. Dizem que o famoso inventor e engenheiro era meio obcecado pelas pirâmides do Egito e se perguntava se elas não seriam, na verdade, enormes transmissores de energia. Ele acreditava que o formato e a posição das pirâmides poderiam ajudá-las a funcionar como grandes geradores, capazes de produzir energia gratuita e ilimitada. Alguns pesquisadores concordam com Tesla e acreditam que esses monumentos gigantescos podem ter sido projetados como enormes usinas de energia. De acordo com essa teoria, os construtores poderiam ter descoberto como mover íons, aquelas partículas eletricamente carregadas na atmosfera, colocando materiais como cobre, ouro e prata ao redor das pirâmides. Então, é bem possível que os antigos egípcios tenham criado uma fonte de energia sustentável e renovável. Embora essa seja uma ideia muito interessante, ainda não conseguimos confirmar essa teoria, e o verdadeiro propósito das pirâmides continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade. Você já ouviu falar de Nikola Tesla? Você definitivamente já ouviu falar sobre as grandes pirâmides do Egito. Mas e se eu te dissesse que Tesla pode ter provavelmente desvendado o antigo mistério que envolve as pirâmides? Espere, o quê? Este é um episódio crossover? Não. É muito provável que os segredos das pirâmides estejam escondidos à vista de todos. Mas primeiro vamos recapitular o que sabemos sobre elas. O que há de tão misterioso nelas? Quero dizer, elas são apenas construções antigas e peculiares, não são? Uma das maiores dúvidas é como elas foram construídas. Algumas pessoas acham que as pirâmides foram criadas por pessoas usando apenas as mãos e os músculos, mas outras acham que pode ter havido algum tipo de fonte de energia maluca que ainda não conhecemos. Por exemplo, e se os alienígenas ajudaram ou algo assim?
Brincadeirinha, mas essa ideia de que alguma fonte de energia desconhecida foi usada para construir as pirâmides existe há muito tempo. Até mesmo em textos antigos, como os textos das pirâmides, fala-se sobre como os deuses nos deram algo para construir um grande poder. Portanto, talvez houvesse algo realmente poderoso e misterioso acontecendo naquela época. Quem sabe? No início do século XX, Nikola Tesla ficou obcecado com as grandes pirâmides do Egito. Ele leu vários livros sobre essas estruturas antigas e ficou impressionado com a quantidade de energia que elas pareciam ter. Naquela época, poucas pessoas sabiam muito sobre eletricidade, e Tesla começou a se perguntar se havia algum tipo de tecnologia avançada escondida nas pirâmides. Ele tinha a ideia de que o poder das pirâmides estava relacionado ao eletromagnetismo e dedicou muito tempo e esforço para tentar desvendar tal mistério. Tesla tinha algumas teorias bastante incomuns sobre as grandes pirâmides. Ele achava que elas podiam de fato armazenar e mover eletricidade, que poderia ser usada para alimentar as áreas ao redor delas. Ele também tinha uma teoria de que as pirâmides foram construídas usando algum tipo de energia cristalina. Ele acreditava que as câmeras dentro das pirâmides poderiam ter cristais superpoderosos capazes de controlar os campos eletromagnéticos. Mas isso não é tudo. Tesla também tinha a ideia de que os materiais usados para fazer as pirâmides tinham propriedades que lhes permitiam capturar a energia do Sol e da Lua. E não apenas um pouco de energia. Ele achava que a pirâmide poderia de fato criar um campo de energia maciço capaz de iluminar cidades inteiras. Ele achava que as pirâmides poderiam ser usadas como usinas de energia gigantes para gerar eletricidade e operar máquinas. Tesla até acreditava que as pirâmides estavam de alguma forma ligadas à energia cósmica, que poderia ser usada para a iluminação espiritual e cura. Muito New Age da parte dele. De qualquer forma, Tesla não estava tirando essas ideias do nada. Ele estava estudando seriamente tudo o que podia sobre as pirâmides, desde artefatos e textos antigos até hieróglifos e desenhos. E ele teve a ideia de que as pirâmides foram projetadas para serem amplificadores de energia e que algum tipo de fonte de energia desconhecida foi usada durante sua construção. Mas, na verdade, suas ideias tiveram um grande impacto na maneira como pensamos sobre as pirâmides atualmente. Pesquisadores e estudiosos têm se aprofundado em suas teorias há anos e as têm usado para desvendar alguns dos maiores mistérios que cercam essas estruturas antigas. Por exemplo, recentemente os cientistas usaram a física teórica para investigar como a Grande Pirâmide do Egito reagiria a determinadas ondas de rádio. Eles descobriram que, se as ondas de rádio tivessem um determinado comprimento, a pirâmide poderia concentrar a energia dentro de suas câmeras e focalizá-la sob sua base. Os cientistas fizeram muitos cálculos para descobrir isso. Primeiro, pensaram em quais comprimentos de onda de rádio funcionariam melhor. Em seguida, fizeram um modelo de como a pirâmide reagiria às ondas. Eles calcularam quanto da energia das ondas seria absorvida ou espalhada. Por fim, verificaram como a energia se movimentaria dentro da pirâmide quando as ondas a atingissem. Para ajudar a explicar tudo isso, os cientistas usaram algo chamado análise multipolar. Isso é quando você pega um objeto complicado e o divide em partes mais simples. Aí é possível ver como cada parte interage com a energia que está chegando. É como desmontar um quebra-cabeça para ver como cada peça se encaixa. Os pesquisadores estão interessados em saber como tudo isso poderá ser usado no futuro. Eles querem criar partículas realmente minúsculas que possam fazer a mesma coisa que a pirâmide, mas com a luz. Ao alterar o tamanho, a forma e o material dessas partículas, eles podem controlar como a luz se move ao redor delas. Isso pode ser muito útil para coisas como a criação de sensores minúsculos ou células solares super eficientes. Os cientistas tiveram que fazer algumas suposições quando estavam fazendo sua pesquisa. Eles presumiram que não havia nenhum espaço oculto dentro da pirâmide e que o material usado para construí-la era o mesmo. Mas mesmo com essas suposições, eles ainda fizeram descobertas impressionantes. Mas o estudo da pirâmide não é a única prova de que Tesla estava à frente de seu tempo. Há outros projetos de Tesla que pareciam irrealistas na época, mas que os cientistas e entusiastas reavaliam e tentam implementar hoje. Vamos falar sobre seu projeto mais ambicioso, a Torre de Transmissão de Wardenclyffe. Em 1900, Tesla já era um dos grandes nomes da engenharia elétrica nos Estados Unidos. As pessoas ficavam impressionadas com suas incríveis invenções e com o fato de ele ter conseguido superar Thomas Edison na Batalha das Correntes.
No entanto, Tesla não se contentou em descansar sobre os louros. Ele decidiu embarcar em seu projeto mais ambicioso até então, a torre de transmissão em Wardenclyffe. Ela foi construída entre 1901 e 1905 e foi baseada em uma de suas ideias revolucionárias. Ele tinha a visão de tornar o impossível possível, criando um sistema global de comunicação sem fio. Ele usaria a própria Terra como um condutor, transmitindo música, notícias, relatórios do mercado de ações, comunicações militares seguras e até mesmo imagens de fax. Isso soa familiar? Sim, parece com a internet que usamos hoje, só que sem o uso de fios. Mas Tesla tinha um sonho muito maior em mente: transmitir energia sem fio. Ele já havia provado que sinais de alta frequência podiam ser enviados sem fio usando seus transformadores de bobina, o que despertou sua obsessão pela transmissão de energia sem fio. Sua visão era não apenas transformar a maneira como nos comunicamos, mas também encontrar um modo de transferir correntes de energia globalmente, aproveitando a energia natural da Terra. Tesla acreditava que havia uma abundância de energia grátis ao nosso redor que poderia ser usada para o benefício da humanidade. Em 1899, ele realizou alguns experimentos ultra-secretos e se convenceu de que era possível transmitir energia elétrica pela atmosfera superior da Terra. Foi assim que a Torre Wardenclyffe foi criada. Ela deveria ser a estação protótipo de uma rede de torres em todo o globo que forneceria energia sem fio para o mundo inteiro. Infelizmente, Tesla não tinha os recursos nem a paciência de seus investidores para levar esse projeto ao fim. Ele enfrentou todos os tipos de problemas financeiros e bloqueios, e em 1917, a torre inacabada foi finalmente demolida para ser transformada em sucata e pagar suas dívidas, que não paravam de crescer. Agora, ela continua sendo um triste lembrete de que até mesmo as maiores mentes podem às vezes ficar aquém de seus sonhos. O laboratório original de tijolos vermelhos, no entanto, ainda está lá e é o único laboratório de Tesla que existe até hoje. Fato curioso, em 2017 uma equipe de filmagem fez uma descoberta maluca. Eles usaram um radar de penetração no solo para explorar a área ao redor de Wardenclyffe e encontraram uma série de túneis que se estendiam por centenas de metros sob o local. Ninguém sabe exatamente para que esses túneis eram usados, mas há anos as pessoas especulam que eles faziam parte do grande plano de Tesla. Wardenclyffe, é claro, é um marco importante para os entusiastas de Tesla de todo o mundo. Quem sabe, talvez um dia alguém finalmente desvende o mistério dos túneis. Mas mesmo que isso não aconteça, o legado de Tesla e de suas ideias incríveis continua vivo. Imagine uma cidade fantasma. Prédios abandonados cobertos de pichações, restos de carros enferrujados, rachaduras nas estradas. E agora, adicione a isso um manto grosso de fumaça preta vindo de debaixo do solo. E o próprio solo é quente ao tocá-lo. Você está entrando em Centralia, na Pensilvânia. Centralia costumava ser um lugar animado durante os anos 1800 e até a década de 1960. Suas ricas minas de carvão atraíam muitas pessoas para trabalhar e morar lá. Mas em 1962, uma dessas minas acidentalmente pegou fogo e o incêndio começou a se espalhar no subsolo. O carvão é um combustível que queima lentamente, então os cidadãos continuaram a viver tranquilamente por quase mais 2 décadas. Até que o fogo começou a tomar conta da cidade. Um dos piores acidentes foi quando um buraco gigante apareceu do nada no quintal de uma casa em Centralia. Felizmente, ninguém se feriu, mas depois disso, as pessoas começaram a deixar o local. Nos 30 anos seguintes, quase todos se mudaram, embora nem todos. Desde 2020, 5 pessoas ainda vivem lá. Mas fora isso, Centralia é sem dúvida uma cidade fantasma. E prédios abandonados em ruínas e estradas rachadas são apenas uma pequena parte disso. A coisa mais perturbadora sobre esse lugar é a fumaça que sobe do solo através das rachaduras. As chamas no subsolo ainda são furiosas, aquecendo a superfície e destruindo lentamente os restos da cidade. Na verdade, foi isso que inspirou a famosa cidade fictícia de Silent Hill. Estima-se que o incêndio dure mais 250 anos. E a essa altura, não haverá nada além de uma área de terra queimada ali. Se você tem medo de insetos, esse lugar provavelmente será seu pior pesadelo. As cavernas de Gomanton, na Malásia, poderiam ser um dos lugares mais pitorescos do mundo, se não fosse por seus moradores.
Primeiro, há morcegos. Mais de 2 milhões desses animais vivem nas vastas extensões das cavernas. Eles se assustam facilmente, mas acho que você não quer isso. Milhões de horrorosos alados voando na sua direção em pânico não devem ser menosprezados. Em segundo lugar, tem baratas lá. E enquanto o número de morcegos é mais ou menos determinado, as baratas que andam pelo chão e nas paredes das cavernas são incontáveis. Há tantas delas que você não conseguirá dar um único passo sem uma dúzia dessas terríveis subindo pelas suas pernas. E, finalmente, se você conseguir não gritar com as baratas e despertar hordas de morcegos, poderá ser recompensado com outros maravilhosos moradores das cavernas. Isso inclui cobras, escorpiões e centopeias venenosas gigantes. Encantador! Ainda assim, as grutas são abertas ao público e muitas pessoas visitam este local. Bem no meio do nada, na imensidão do deserto de Karakum, na Ásia Central, há um grande buraco no chão que queima para sempre. Ele se chama Cratera de Gás de Darvaza e é um poço real, amplo e profundo que está em chamas há mais de meio século. Os habitantes locais o chamam de Porta do Inferno e a vista é realmente assustadora. Não há como extinguir as chamas e os cientistas acreditam que a cratera continuará queimando por séculos a fio. O poço aparentemente apareceu em 1971, quando um grupo de engenheiros explorou a área e pensou ter encontrado uma reserva de petróleo. No entanto, era um bolsão de gás natural, e quando a plataforma de perfuração começou a trabalhar no local, o solo desabou. Os engenheiros temiam que o gás venenoso pudesse colocar em perigo as cidades vizinhas, então acharam melhor incendiá-lo e deixá-lo queimar por algumas semanas. Mas, como podemos ver, o fogo ainda está forte. Desde então, a cratera se tornou uma atração turística popular. Apesar disso, ainda representa algum perigo. Então, esforços estão sendo feitos para finalmente extinguir a Porta do Inferno. Imagine ver uma cobra insanamente venenosa ao lado do seu pé. Aterrorizante o suficiente, hein? Agora, multiplique essa experiência por alguns milhares de vezes. E não importa onde você tente correr, há cobras semelhantes por toda parte. Essa é a Ilha das Cobras, e o nome não poderia descrevê-la melhor. A ilha está localizada não muito longe da costa do Brasil e é o lar de milhares de jararacas ilhoa. Cerca de 11 mil anos atrás, o nível do mar subiu e separou a ilha do continente, e muitas jararacas ficaram presas nela. Suas irmãs do continente também são venenosas, mas não tanto. Essa variedade teve que evoluir para sobreviver, e fizeram muito bem. Como não há muitos animais terrestres para as víboras caçarem, elas se adaptaram à caça de pássaros. Para que seu veneno fosse eficaz, tinha que ser instantâneo. Assim, desenvolveram um veneno que é 5 vezes mais potente do que o da espécie normal. Isso ajudou as cobras a prosperar. E agora existem de 1 a 5 víboras por metro quadrado da ilha. O lugar é considerado tão perigoso que o Brasil proibiu todos os visitantes. Como se alguém realmente quisesse ir para lá. Perdido na floresta à noite, você de repente se depara com uma figura humana. Aliviado, você toca o ombro dela para pedir informações, mas ela é dura como pedra e coberta de musgo. E então você olha para o rosto da pessoa e sua boca se abre horrorizada. Aquilo é tudo menos humano. Meu conselho seria não passear pelo sudeste da Finlândia à noite se você não quiser ter uma experiência chocante. Pois é aqui que um renomado escultor finlandês fez seu misterioso jardim de esculturas em seu próprio quintal. A principal exposição do jardim é composta por 200 figuras humanas em várias poses de yoga. Mas à medida que anda por lá, você pode se deparar com as obras mais sinistras, como uma figura encapuzada com os braços esticados para frente e profundos buracos negros para os olhos. Somando-se à estranheza, há dentes humanos reais na boca de algumas estátuas. O próprio jardim surgiu porque o escultor era bastante recluso e não queria sair de casa. Quando solicitado a emprestar algumas de suas esculturas para museus, ele dizia que precisava perguntar se elas queriam. Porém, parece que elas nunca quiseram. Estátuas assustadoras são aterrorizantes o suficiente. Mas e quanto a bonecas horripilantes? Se você estiver no Japão e quiser ter uns arrepios na espinha, não deixe de visitar Nagoro. É um pequeno vilarejo no sul do país. Passando por suas casas e quintais, você verá aldeões sentados em varandas ou cuidando de seus jardins. Nada de especial, até você perceber que eles não estão se movendo.
e nunca irão, pois são bonecos em tamanho real. Uma das moradoras locais voltou para sua cidade natal em 2002 e tinha como hobby fazer espantalhos para jardins e campos. Mas então isso passou de uma coisa prática para uma espécie de trabalho memorial. Sempre que algum de seus vizinhos ia embora da aldeia ou morria, ela fazia uma boneca em tamanho real com a imagem da pessoa, relembrando algo que essa pessoa fazia de verdade. Elas estão sentadas, em pé, deitadas no chão e têm até salas de aula cheias de bonecas na escola local. Mas provavelmente a coisa mais estranha sobre isso é que a população humana de Nagoro tem menos de 30 pessoas e os espantalhos superam os moradores vivos em mais de 10 para 1. Há mais de 350 bonecas na aldeia agora. Como a criadora delas lembra, havia cerca de 300 pessoas morando em Nagoro quando ela era criança. E agora, há 20 anos, ela homenageia todos eles. Cerca de 3.000 visitantes vêm a Nagoro todos os anos, e muitos também retornam nos anos seguintes. É bem difícil chegar à vila, pois fica em uma das ilhas menos visitadas do Japão, e a estação de trem mais próxima fica a 1 hora de distância. Mas isso não impede os turistas que querem ver os espantalhos maravilhosamente assustadores com seus próprios olhos. Dizem que esse lugar está repleto de dinheiro. Ele está ali há séculos, mas ninguém conseguiu tirá-lo dessa lista. Os caçadores de tesouros têm se encantado com esse lugar desde 1795. Muitas pessoas tentaram a sorte procurando o tesouro que poderia estar escondido ali pelos piratas espanhóis ou até mesmo pelos cavaleiros templários. Mas hoje é impossível chegar lá, pois é um local privado, então tudo o que você pode fazer é reservar um passeio marítimo ao redor dessa ilha. Você também pode dar uma olhada em um reality show de TV estrelado pelos irmãos Ladina, Rick e Marty, que são uma equipe de entusiastas em busca dos tesouros de Oak Island, na Nova Escócia, Canadá. Sim, parece que não há lugar onde os produtores de TV não possam chegar. Uma das descobertas mais famosas foi o chamado Money Pit. Apesar do nome promissor, ele não estava cheio de dinheiro. Agora temos que pular para 200 anos atrás. O Money Pit foi encontrado pela primeira vez por um garoto de 16 anos em 1795. Um dia, Daniel McGuinness foi pescar em Oak Island. Ele viu uma árvore lá, nenhuma surpresa. Era um carvalho e tinha marcas estranhas. As árvores não pareciam ser naturais, então Daniel decidiu verificar a área. Ele então viu um pedaço de terra afundado e começou a cavar imediatamente. Seus 2 amigos o ajudaram, mas em vez de tesouros, os rapazes encontraram apenas troncos colocados no subsolo em intervalos regulares. Parecia um lugar onde alguém poderia esconder dinheiro ou joias, mas nada de precioso foi encontrado. No entanto, havia algo curioso naquele poço. Alguém encontrou uma pedra de granito lá, que continha uma inscrição gravada. Houve muitas tentativas de decodificá-la, mas a maioria delas fracassou. Há uma tradução, porém, que diz 40 metros abaixo, 2 milhões de libras estão enterrados. Sim, McGuinness e seus amigos deveriam ter cavado mais. A próxima coisa divertida sobre o Money Pit é a fibra de coco encontrada lá embaixo. Dizem que grandes quantidades dessa fibra foram achadas a uma profundidade de 18 metros. Talvez isso não o surpreenda, mas preciso lembrá-lo de uma coisa. Oak Island fica na Nova Escócia, Canadá. Coqueiros não crescem lá. O mais próximo fica a cerca de 2.400 quilômetros da Nova Escócia, o que torna óbvio que alguém trouxe essa fibra propositalmente. Os pesquisadores tiveram a ideia de que a fibra de coco poderia ter sido usada para fazer cordas e descer todos os tesouros pelo poço. A seguir temos não um, mas 2 mistérios. No final do século XIX, a Oak Island Treasure Company estava inspecionando e escavando minuciosamente a ilha. Todos acreditavam que algo enorme estava escondido lá. Esses caras conseguiram perfurar 46 metros no subsolo. É como se fossem 15 sinais de parada empilhados. Você deve ter imaginado que eles não encontraram quilos de ouro e diamantes. Mas encontraram um manuscrito. Há uma teoria que afirma que se trata de um dos manuscritos perdidos de Shakespeare. Alguns cientistas acreditam que ele foi escondido lá pelo escritor e cientista Francis Bacon, o verdadeiro autor das obras de Shakespeare. Sim, há rumores de que foi Francis e não William quem escreveu todas as peças e os sonetos, mas não há provas de que tenha sido realmente assim. O Money Pit pode ser o poço mais popular em Oak Island, mas não é o único e nem o primeiro. Antes da descoberta do Money Pit, os caçadores de tesouros estavam perfurando em Smith's Cove. Enquanto estavam represando lá, encontraram uma peça de madeira.
Era uma formação em U que tinha números romanos. Depois de uma inspeção mais minuciosa, os especialistas perceberam que ela era supostamente datada de 1769. O Money Pit foi descoberto 26 anos depois. Esse fato criou muitas especulações de que essa estrutura poderia ter sido parte do verdadeiro poço com tesouros que todos estavam procurando. Agora dê uma olhada nesta moeda templária. Ela não foi a primeira descoberta na ilha, mas foi crucial de alguma forma. Mesmo que isso não pareça grande coisa hoje em dia, na época medieval essas moedas acumulavam uma quantidade insana de riqueza. Em geral, elas eram armazenadas em fortalezas europeias. Para os caçadores de tesouros, essa moeda era um sinal claro de que havia mais a ser encontrado na ilha. A lógica é simples. Se há uma moeda desse tipo, deve haver algo mais. E eles estavam certos, essa não foi a única descoberta dos templários. Na costa sudoeste da ilha foi encontrado um virote. Os especialistas dizem que ele data do século XIII, mas, mais uma vez, isso não era algo que os caçadores de tesouros estavam procurando. Mais algumas moedas foram encontradas na ilha. Ricky e Marty Ladina recuperaram essa preciosa peça de um pântano. A moeda é feita de cobre e, desta vez, é originária da Espanha. Quando ela foi encontrada, os irmãos Ladina só conseguiram ver o número 8 gravado nela. Mais tarde, porém, alguns especialistas estudaram essa moeda e afirmaram que ela foi fabricada por volta do século XVII. Eles conseguiram limpá-la bem e viram a data de 1652 gravada no verso. Há uma teoria que afirma que os exploradores espanhóis encontraram um tesouro, mas o esconderam em vez de levá-lo ao rei. Portanto, talvez essa moeda tenha caído de um baú cheio de moedas e joias e seja parte do tesouro que todos estavam procurando. Ou alguém pode tê-la perdido acidentalmente enquanto procurava o tesouro. Quem sabe? Outro famoso caçador de tesouros é Gary Drayton. Gary e sua equipe, com Rick Ladina, encontraram 2 moedas enquanto faziam a detecção de metais na ilha. Eram moedas do rei Charles II Britânia do século XVII. Uma delas tinha uma inscrição bem clara, afirmando que a moeda havia sido cunhada em 1771. Outro tesouro do pântano, possivelmente de origem espanhola, também está aqui. Desta vez é um anel de prata. Um especialista o estudou de perto e relatou que ele havia sido consertado 2 vezes. O anel foi aumentado uma vez e também diminuído uma vez. Ele é decorado com um desenho floral, que era popular na Europa na década de 1730. Entre todas as outras coisas curiosas, Ricky e Marty Ladina encontraram um botão de prata no ponto Isaac. O ponto é bastante antigo, supostamente data de meados do século XVIII, e o famoso Money Pit foi descoberto mais tarde. É por isso que não foi uma grande descoberta. Ele poderia simplesmente pertencer a algum fazendeiro que criava gado pacificamente na ilha. Não há registro oficial de nenhum baú cheio de pedras preciosas e moedas encontrado em Oak Island, mas os entusiastas encontraram algumas joias lá. Primeiramente, a equipe encontrou um broche com uma magnífica gema vermelha. Eles erroneamente pensaram que se tratava de um rubi, mas um gemologista profissional afirmou que era uma granada. A peça era feita de prata e também bastante antiga. Os especialistas acreditam que foi feita por volta dos anos 1500 ou 1600. Outro broche que encontraram não tinha nenhuma pedra preciosa, mas portava um design intrincado. É um broche com o desenho de uma folha e uma corda ornamentada. Há 13 ramos da folha, o que instantaneamente criou mais mistério para toda a caça ao tesouro. Em primeiro lugar, há uma escultura com uma árvore de 13 galhos em uma rocha na costa norte da ilha. Além disso, muitas pessoas acreditam que o número 13 é importante para os Cavaleiros Templários. Os entusiastas também encontraram um broche não muito longe do local onde Daniel McGuinness, o cara que encontrou o Money Pit, morava. O broche foi mostrado a um gemologista profissional, Charles Lilton Brain. Ele teve que informar a equipe que não havia nenhuma pedra preciosa adornando essa peça de joalheria. De fato, a pedra que parecia ser uma gema era apenas um pedaço de vidro. No entanto, ele foi processado usando uma técnica especial, portanto, era vidro com chumbo. Os entusiastas decidiram estudar ainda mais o broche e descobriram que parte dele era feita de ouro. Os especialistas afirmam que o broche data do século XIV. Seria ele o tesouro que todos estavam procurando? Você é um nadador profissional corajoso o suficiente para dar um mergulho em qualquer oceano ou mar? Más notícias. Existem alguns lugares que você deve evitar, não importa quão bem você nade ou mergulhe. Alguns desses lugares têm rochas submarinas perigosas, fortes correntes e marés. Outros são famosos por lendas sobre monstros e criaturas misteriosas. Então vamos mergulhar nesse show de horrores aquáticos. Você já ouviu falar no The Street?
é uma variação de stride, em tradução livre do inglês, caminhar a passos largos, usada em Yorkshire, e se refere a uma seção estreita do rio Wharfe que é tão pequena que você poderia pular sobre ela. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho, pois esse é um dos pontos mais perigosos da região. Até mesmo dar um passo na água pode ter consequências terríveis. O rio Wharfe tem uma correnteza forte, e como o Streed é tão estreito, é ainda mais forte nessa área. O intenso fluxo da água erodiu o calcário ao redor do Streed, criando espaços ocos muito mais profundos do que o restante do leito do rio. Aqui está o segredo. A correnteza também enfraqueceu as margens do Streed por baixo. Portanto, o chão onde você está admirando o fluxo rápido provavelmente é apenas uma saliência frágil sobre águas traiçoeiras. Não há registros de alguém que tenha entrado na água do Streed e conseguido sair dela. E a pior parte? Você nem imaginaria que esse riacho de aparência inocente poderia ser tão perigoso. Portanto, meu conselho para você, meu amigo, é que se limite a um corpo de água mais seguro para suas aventuras aquáticas. Se estiver procurando uma viagem de fim de semana na Califórnia, o Lago Horseshoe é o lugar ideal. Ele tem tudo: praia de areia, trilhas para caminhadas e áreas para piquenique. Mas espere, ele esconde alguns segredos. Esse lago tem um lado sombrio, próximo dos 40 hectares de árvores mortas que o cercam. E não são apenas as árvores que foram destruídas por esse lago. Os terremotos que ocorreram em 1989 e 1990 liberaram dióxido de carbono sob o magma quente. O gás se infiltrou no ar, prejudicando toda a vida ao redor do lago. Mesmo agora, o Lago Horseshoe é tão perigoso quanto era há 30 anos. O que o torna tão assustador é que os níveis desse gás tóxico mudam aleatoriamente. Os sinais de alerta que estão afixados em todos os lugares certamente podem dar um toque de filme de terror a uma caminhada divertida na floresta. Em Kauai, no Havaí, há um grupo de cachoeiras deslumbrantes que costumavam ser um destino popular para os turistas. As cataratas de Kipu, como são chamadas, já foram o local ideal para nadar e mergulhar. Para chegar até elas, era preciso fazer uma longa caminhada por um caminho de terra até finalmente chegar a uma vista de tirar o fôlego de uma cachoeira de 6 metros que jorrava em uma piscina cristalina abaixo. Mas desde 2011, essa área está proibida para o público. Por quê, você pergunta? Bom, houve muitos acidentes nas cataratas de Kipu. Obviamente, pular do topo da cachoeira seria um motivo óbvio para isso, mas além disso, houve casos muito mais misteriosos. Testemunhas contam histórias de nadadores que aproveitavam tranquilamente a piscina na parte inferior da cachoeira e foram subitamente arrastados para baixo da superfície. Nenhuma explicação definitiva foi encontrada para esses acidentes. Os habitantes locais acreditam que a culpa é do espírito da água Moa, que não gosta de ser incomodado por turistas barulhentos. Há também a teoria de um poderoso redemoinho no fundo da piscina. De qualquer forma, os livros de guia turístico não mencionam mais as cataratas de Kipu, e a invasão de propriedade é punida severamente. O buraco de Samaesan, localizado no Golfo da Tailândia, é o melhor lugar para mergulhadores que buscam emoção, mas também é o mais perigoso. Com uma queda de 85 metros, é o local de mergulho mais profundo da região. Mas sua profundidade não é o único motivo pelo qual é considerado um local a ser evitado. A área é uma importante zona de navegação para navios petroleiros gigantes. As fortes correntes ao redor do buraco tornam o mergulho ainda mais traiçoeiro. E como se isso não bastasse, o buraco de Samaesan também é o lar de barracudas mortais que podem facilmente atacar mergulhadores desavisados. A água é tão turva que a visibilidade é quase nula, o que torna difícil avistar essas criaturas marinhas agressivas. Resumindo, o buraco de Samaesan é um local de tirar o fôlego, mas extremamente perigoso, que só deve ser explorado por mergulhadores experientes com nervos de aço. Agora vou falar sobre a praia de New Smyrna, a capital mundial de ataques de tubarão. Se estiver procurando um local de férias relaxante no condado de Volusia, na Flórida, talvez deva evitar essa praia. As águas ao redor da praia de New Smyrna estão repletas de peixes, o que atrai muitos tubarões. De fato, foram registrados tantos ataques de tubarão nessa área que ela ganhou o título de capital mundial dos ataques de tubarão. Até mesmo os cientistas alertaram que, se você for nadar nessa área, é provável que se aproxime de pelo menos uma dessas criaturas. Estamos falando de uma distância de 3 metros e, em muitos casos, você nem perceberia. Para piorar a situação, o tubarão cabeça chata, um dos tipos mais perigosos e agressivos, foi visto nessas águas.
Mais uma vez, Kauai aparece em nossa lista. A praia na costa de Napali, chamada Praia de Hanakapiai, pode parecer o paraíso na Terra, mas não se deixe enganar. Para chegar lá, é preciso caminhar por uma trilha rochosa super íngreme de 3 quilômetros. Não há salva-vidas nessa praia remota, portanto, mesmo que você decida dar um mergulho na água, estará por sua conta. A maior ameaça à sua segurança são as correntes de retorno incrivelmente fortes. Elas estão quase sempre presentes porque não há recifes para proteger a costa, e se alguém for pego por uma, não há lugar seguro para nadar por quilômetros. A praia segura mais próxima fica a 10 quilômetros de distância. Acredite em mim, essa praia não tem o melhor histórico em termos de segurança, portanto é altamente recomendável que você fique fora da água se acabar indo para lá. Agora vou contar sobre um lugar que parece ter saído diretamente de um filme de terror. Estamos falando do Berkeley Pit, que é um lago artificial situado em Butte, no estado de Montana, nos Estados Unidos. A primeira coisa que você notará sobre esse lugar é que ele tem uma cor vermelho-sangue assustadora que só pode ser descrita como inquietante. Você pode se sentir tentado a dar um mergulho, mas isso seria um erro grave. Nem mesmo toque na água. Ela é extremamente perigosa devido aos metais pesados presentes nela, como cádmio, arsênico, zinco, chumbo e cobre. Eles são provenientes das rochas que circulam o lago e tornam a água super ácida. De fato, esse lugar costumava ser uma mina de cobre a céu aberto, daí a sua cor. Portanto, se quiser meu conselho, evite esse lugar a todo custo. Tem 3 lagos que talvez sejam os lugares mais perigosos de todos os que mencionei até agora. Todos eles estão localizados na África. O Lago Mono-1 e o Lago Nyos, em Camarões, e o Lago Kivu, em Ruanda, são como bombas relógio prontas para explodir. Eles foram formados sobre piscinas subterrâneas de rocha derretida, e às vezes essa rocha derretida libera gases tóxicos, como metano e dióxido de carbono, diretamente na água. Quando isso acontece, os gases podem se acumular até explodirem repentinamente na água, criando ondas enormes que podem destruir tudo em seu caminho. Esse tipo de explosão é chamado de erupção límnica e pode liberar uma nuvem de gás venenoso que pode ser prejudicial a tudo que estiver nas proximidades. A parte mais aterrorizante? Essas explosões podem ocorrer a qualquer momento, sem nenhum aviso. Portanto, se você se encontrar perto de um desses lagos, é melhor ficar em alerta máximo, pois nunca se sabe quando a próxima explosão pode acontecer. Talvez você conheça outros lugares que não recomendaria para um mergulho divertido? Compartilhe suas não recomendações nos comentários abaixo. Estou prestes a apresentá-lo a um lugar onde as leis da física tiram férias. Bem-vindo ao Mystery Spot, onde se pode testemunhar todos os tipos de coisas implausíveis que te deixarão encucado. Não se preocupe, não se trata de feitiçaria ou bruxaria. São apenas algumas ilusões de ótica inteligentes que mexem com seu cérebro e o fazem questionar a realidade. Na época em que a Grande Depressão estava atingindo fortemente, as pessoas precisavam de distrações para se divertir. Foi assim que o setor de entretenimento deu origem ao conceito de pontos misteriosos. Um dos mais famosos pontos misteriosos é o que fica próximo a Santa Cruz, na Califórnia. O nome é intrigante e místico, não é mesmo? Ao entrar, você verá pessoas em pé em um piso inclinado ou em ângulos impossíveis em uma superfície plana. Você verá uma bola rolando rampa acima, desafiando a gravidade e a lógica. É como estar em uma casa divertida, mas sem palhaços assustadores. O local é conhecido por suas demonstrações que desafiam a gravidade, que parecem distorcer as leis da física, tanto na curta caminhada morro acima quanto dentro do prédio de madeira no local. Aqui ocorrem percepções errôneas da altura e da orientação dos objetos. Essas ilusões visuais incluem bolas que rolam morro acima e pessoas que se inclinam mais do que o normal sem cair. Psicólogos de Berkeley afirmam que todas as percepções equivocadas decorrem do simples fato de a casa estar inclinada em um ângulo de 20 graus. A próxima parada é novamente nos Estados Unidos, mas desta vez na Represa Hoover, em Nevada. Aqui a gravidade parece brincar conosco também. Faça este experimento se algum dia for até lá. Despeje água de uma garrafa sobre a represa. Você verá que em vez de descer, a água começará a fluir para cima. A razão por trás disso é uma corrente de ar ascendente muito poderosa que a estrutura da represa cria. Em outras palavras, a água é levada para cima pelo vento. Esse truque não é exclusivo da represa, pois há uma cachoeira reversa nas Ilhas Faroe. Ela ocorre devido a um fenômeno climático selvagem conhecido como cachoeira invertida.
Imagine um gigantesco redemoinho de jatos do oceano subindo em um penhasco rochoso íngreme de 470 metros de altura. Mas como esse fenômeno maluco acontece, você pergunta? Bem, é tudo graças a uma coluna de ar em espiral que gira perto de penhascos altos e íngremes, criando um efeito de mini tornado. E quando o vento atinge a borda do penhasco, ele se torna ainda mais forte e capta a água costeira, que então jorra pelo penhasco e cria um enorme funil de água e vento. Aparentemente, essas cachoeiras invertidas também podem ocorrer em outros lugares, como nos penhascos de Moher, na Irlanda, nas montanhas da Islândia e até mesmo nas cachoeiras de Waipuria, no Havaí. Isso é que é mostrar as habilidades da Mãe Natureza. Colina magnética em Ladakh, Índia. O destino certeiro para uma viagem de carro alucinante. Aqui você pode ver objetos e carros subindo a colina como se estivessem presos em algum tipo de vórtice magnético. É uma ilusão de ótica que ocorre graças às inclinações e ao layout geral da área. A estrada pode parecer que está subindo, mas na verdade é uma estrada em declive disfarçada, pregando peças no cérebro como um mágico astuto. Você também pode ver seu carro se movendo sozinho em ponto morto. Não, seu carro não está assombrado, é apenas a física básica em ação. Mesmo quando o motor está desligado, as rodas ainda podem girar graças ao impulso e à sutil inclinação da estrada. O Monte Aragat tem uma história semelhante à da colina magnética da Índia. Ele também é como um ímã para os caçadores de emoções e entusiastas de carro e fica localizado na fronteira entre a Turquia e a Armênia. Ele tem a reputação de fazer os carros desafiarem a gravidade. Pessoas de todo o mundo visitam essa montanha para testemunhar o incrível espetáculo em que um carro estacionado na encosta parece rolar para cima, sozinho, sem nenhum motorista ao volante. Há um rio próximo que também corre morro acima. As pessoas que visitaram esse local afirmam que é mais fácil subir do que descer. O número 6 da lista é a Rocha Dourada de Myanmar. A pedra parece que está prestes a cair da colina a qualquer momento, mas ela não vai a lugar algum. Ela está lá há mais de 2.500 anos. A rocha é a peça central de um impressionante pagode que fica em seu topo, elevando-se 16 metros acima do solo. De acordo com a lenda, a rocha é mantida no lugar por nada menos que um fio de cabelo de Buda. Não é de se admirar que esse lugar seja um dos mais importantes locais de peregrinação budista em Myanmar. A rocha foi escolhida por um rei celestial que ficou impressionado com o incrível ascetismo de um monge budista. Então, ele usou seus poderes sobrenaturais para colocar cuidadosamente a rocha em seu local atual, onde ela se parecia com a cabeça do monge. Como se isso não bastasse, dizem que somente uma mulher pode mover a rocha. É por isso que as mulheres não podem tocá-la. Portanto, se você estiver pronto para uma aventura, vá até essa magnífica rocha e pagode e testemunhe você mesmo essa façanha que desafia a gravidade. De volta aos Estados Unidos, o vórtice de Oregon está localizado em Sardine Creek, no estado de Oregon. É uma atração turística existente desde 1930. Os proprietários da atração afirmam que se trata de alguma atividade paranormal, mas é bastante óbvio que ilusões de ótica inteligentes estão envolvidas. Diz a lenda que mesmo antes de a atração ser construída, os nativos americanos da região avisavam que essa terra era proibida e os cavalos se recusavam a ir até lá. Mas então, alguns mineradores de ouro construíram um escritório de avaliação no local em 1904 e o prédio acabou deslizando em um ângulo estranho. Agora imagine o seguinte, você está em um local aconchegante, longe da poluição luminosa da cidade, olhando para bilhões de estrelas que dão um show de brilho acima de você. Mas se você tiver sorte de estar em Marfa, no Texas, terá um gostinho a mais. Orbes misteriosos decidem participar da diversão, brilhando como um diamante, e fazem isso há mais de 100 anos. Mas o que são essas esferas brilhantes chamadas luzes de Marfa? Bem, todo mundo tem suas próprias teorias. Algumas pessoas acham que são apenas luzes de carros da rodovia próxima, mas isso não tem graça. Outras acreditam que esses orbes são, na verdade, seres sencientes tentando transmitir algum tipo de mensagem importante para nós, meros mortais. Imagine estar à beira de um lago deslumbrante admirando a vista pitoresca de um vulcão majestoso. De repente, você ouve um boom alto e as chamas disparam no ar como se fosse um show de fogos de artifício. Mas não se preocupe, não se trata de uma erupção, é apenas o lago e vulcão Calva-Aigen fazendo seu trabalho. Esse espetáculo de fogo é causado por um fenômeno natural em que gases sulfúricos irrompem pelas rochas e se inflamam ao entrar em contato com o ar externo.
O resultado? Chamas que se elevam até 5 metros de altura, queimando em azul como as luzes de neon mais legais que você já viu. E como se isso não bastasse, o enxofre líquido que desce pela montanha parece um rio derretido de lava azul elétrica. É tão aterrorizante e de tirar o fôlego que você não esquecerá tão cedo dessa visão. E por falar em coisas inesquecíveis, a estrutura Richat, na Mauritânia, tem sido um enigma atraente para os astronautas desde o início do programa espacial da NASA. Esse padrão circular na crosta terrestre foi criado por um domo elevado que sofreu erosão ao longo do tempo, revelando as camadas originais de rocha plana. À medida que você se move do centro da estrutura para fora, você viaja no tempo, pois as camadas de rocha mais antigas são expostas no meio. Esse fenômeno geológico é composto de rochas sedimentares e ígneas e mede 45 km de diâmetro. Do espaço é possível ver várias falhas onde as camadas de rocha se deslocaram e foram separadas. A estrutura Richat está situada no coração do deserto do Saara. Prontinho, esta é a nossa versão dos 10 melhores. Você acrescentaria algo mais a essa lista? 32 quilômetros ao sul de Olímpia, Washington, há estranhos montes de grama de 2,5 metros de altura e 9 metros de largura. Eles cobrem uma área de quase 2,5 quilômetros quadrados. Essas pequenas colinas são conhecidas como Montes Mima, e ninguém sabe o que os criou. Eles vêm causando pesadelos nos geólogos há quase 200 anos. Os cientistas têm discutido sobre o que fez exatamente com que esses montes se formassem por toda essa região. Existem teorias como terremotos, geleiras, respiradouros de gás, inchaço de argila e até cupins. Em 1942, geólogos supuseram que os gophers, animais semelhantes aos esquilos, poderiam ter criado os montes. Em 1987, a teoria foi testada. Pequenos pedaços de metal foram empurrados para os montes e monitorados com a ajuda de um detector de metais. Enquanto os gophers cavavam suas tocas, os pedaços de metal eram empurrados morro acima. Um programa de computador analisou esses resultados. Descobriu-se que muitas gerações de gophers podiam de fato ter formado os montes. Eles levariam centenas de anos. Mas por que eles empurram o solo para cima, se movê-lo para trás despenderia muito menos energia? Ainda não está claro. Até agora, o envolvimento dos gophers ainda é apenas uma teoria. Os cientistas costumavam considerar a floresta amazônica um grande ecossistema que está repleto de árvores há milhões de anos. No entanto, quando os geoglifos da Amazônia com 5 metros de largura foram descobertos, todas as teorias foram alteradas. Esses geoglifos provaram que a área parecia muito diferente antes que a floresta começasse a crescer ali. Parecia uma savana moderna. Os cientistas coletaram amostras de solo perto dos lagos, e os resultados mostraram que esse solo não veio de floresta tropical, e sim de terras áridas. Isso pode significar que as pessoas que moravam aqui provavelmente tinham um ambiente completamente diferente do que os cientistas pensavam. Os geólogos ainda estão estudando os geoglifos. Eles estão tentando descobrir a que propósito serviram. Conhecida como o Olho da África, a estrutura de Richat é um objeto em forma de anel com cerca de 50 km de largura no meio do deserto. Richat foi inicialmente considerado um local de impacto de meteorito, mas agora os cientistas acreditam que tenha sido criado pela erosão de uma colina ou montanha. Ele foi erodido com o tempo, mas deixou para trás camadas de anéis rochosos que já foram uma montanha. O olho é tão proeminente que os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional podem vê-lo de lá. A Antártica é o lugar mais frio, seco e ventoso da Terra, mas a coisa mais estranha sobre isso pode estar localizada nas profundezas do gelo. Até cerca de 60 anos atrás, a Antártica era considerada uma planície. Tudo isso mudou em 1958, quando a cordilheira de Gamburtsev foi descoberta. Ela estava escondida sob 3 km de gelo. Seus picos tinham mais de 3 km de altura. E toda ela se estendia por 1.200 km. Isso é 1/3 da altura do Monte Everest e cerca de metade do comprimento do Himalaia. Ninguém jamais viu as montanhas Gamburtsev. O gelo esconde vales profundos e declives acentuados. Elas poderiam mostrar como a Terra era há milhões de anos. O lago Vostok, na Antártica Ocidental, foi descoberto em 2012 durante uma perfuração. Os cientistas encontraram um lago de água doce, intocado e descongelado, sob mais de 3 km de gelo. Os pesquisadores acreditam que micro-organismos não descobertos e processos geoquímicos únicos podem existir no lago. Afinal, ele não viu a luz do Sol e nem foi exposto à atmosfera da Terra por mais de 15 milhões de anos.
Mas perfurar o lago provavelmente arruinará o ecossistema abaixo e contaminará um dos últimos lugares intocados do planeta. Há uma anomalia de aproximadamente 100 metros no Oceano Índico, conhecida como a Depressão Geóide do Oceano Índico. Ela produz a maior força gravitacional natural de distorção do mundo. Depósitos minerais pesados, muitas trincheiras no fundo do mar e reservatórios de magma perturbam o campo magnético nesta área. A gravidade da Terra muda em diferentes lugares do planeta. Isso permite que os pesquisadores procurem padrões e descubram o que está acontecendo abaixo da superfície. Campos de gravidade mais alta geralmente significam materiais mais densos abaixo e vice-versa. Alguns cientistas acreditam que a anomalia pode ser uma depressão no manto do planeta que está subindo até a crosta. A Caverna dos Cristais fica no estado mexicano de Chihuahua. Essa caverna é preenchida com incríveis cristais de gesso que cruzam toda a área subterrânea. As cavernas foram descobertas em 2000, quando trabalhadores drenavam a água de uma mina de zinco e encontraram essas estruturas cintilantes. Os cristais eram tão puros e grandes, atingindo cerca de 10 metros de comprimento, e tinham bordas tão afiadas que os geólogos não podiam datá-los usando métodos convencionais. Felizmente, os pesquisadores descobriram amostras de bactérias de 50 mil anos dentro de uma das construções do complexo. Era extremamente difícil trabalhar no local. Lá as temperaturas atingiram 58 graus Celsius e a umidade era extremamente alta. Os cientistas precisavam de equipamento especial de resfriamento para descer até a caverna, embora fizessem apenas viagens curtas. Infelizmente, a empresa proprietária da mina inundou novamente o sistema de cavernas, impedindo qualquer estudo posterior. A cerca de 720 quilômetros de Bangkok, no nordeste da Tailândia, há uma formação rochosa de 75 milhões de anos. Essas rochas parecem 3 baleias nadando juntas. O belo design criado pela natureza ficou conhecido como Pedra das 3 Baleias. Milhões de anos atrás, essa área era apenas um deserto, mas a Terra estava mudando. Gradualmente, o arenito foi separado pelos movimentos das placas tectônicas e pela erosão. É assim que essas formações espetaculares foram criadas. Se você decidir explorar o sistema de trilhas ao redor da Pedra das 3 Baleias, encontrará cachoeiras de uma abundância de fauna e flora. Os habitantes locais chamam a cratera Patonsky, na Sibéria, de Ninho da Águia de Fogo. É um gigantesco monte de calcário de 150 metros de largura e 40 metros de altura. Nada cresce perto ou em cima dele, e os animais fazem o possível para evitar esse lugar. Descoberta pela primeira vez por geólogos em 1949, acredita-se que a cratera tenha cerca de 500 anos. A teoria mais provável de sua origem é uma explosão de vapor. Isso poderia acontecer durante um período de rápida expansão do gás na região. Os cientistas acreditam que o Ninho da Águia de Fogo pode ser um vulcão de gás muito raro. Estoques gigantescos de gás podem ter ficado presos no subsolo devido à formação de calcário ao redor, criando uma pressão imensa. Uma liberação repentina do gás armazenado pode ter formado este buraco do tamanho de um mamute na floresta circundante. O Lago Hillier, na Austrália Ocidental, tem apenas 610 metros de comprimento, mas sua cor confunde os geólogos há muito tempo. Ao contrário da maioria dos lagos rosa do mundo, o Lago Hillier tem sua cor rosa o ano todo. Sua tonalidade não é afetada pela luz solar ou temperatura. Se você olhar de cima, a cor brilhante do lago estará em forte contraste com o azul circundante da Grande Baía Australiana. A verdadeira razão para a cor única do Hillier não é totalmente compreendida. Muitos presumem que tem algo a ver com microalgas no lago, ou pode ser uma reação entre o sal e o bicarbonato de sódio encontrados na água. As colinas de chocolate na província de Bohol, nas Filipinas, são cobertas por uma exuberante vegetação verde durante a maior parte do ano. Mas esses mais de 1.200 montes ficam com cor de chocolate durante a estação seca. Foi isso que lhes deu esse nome. Estranhamente, nenhuma árvore ou arbusto cresce neles. Outro mistério é como os montes conseguiram se desenvolver de forma tão simétrica. Existem mitos que envolvem gigantes jogando pedras uns nos outros por dias a fio durante uma luta. Os cientistas acreditam que os montes de 45 metros de altura foram criados pela erosão do calcário que foi empilhado sob a argila. Mas até hoje, o mistério de sua formação permanece sem solução. A grande inconformidade
representa cerca de 1 bilhão de anos de registros de rochas perdidas. Ela aparece em todos os tipos de formações rochosas no mundo inteiro. Os cientistas vêm tentando encontrar as respostas de como essa enorme quantidade de material pode ter desaparecido. Uma das teorias mais plausíveis envolve geleiras. Isso poderia acontecer durante o tempo conhecido como Terra Bola de Neve. Foi quando o planeta era completamente coberto por gelo. Em seguida, as geleiras destruíram centenas de milhares de toneladas de rocha e terra. Isso deixou uma lacuna gigantesca de pouco mais de 1 quilômetro de espessura entre as camadas de rocha vizinhas. Alguns geólogos acreditam que o registro desapareceu quando o supercontinente Rodinia se formou e se separou. Localizados nas penínsulas Yamal e Jidan, esses buracos expansivos foram descobertos em 2014. Eles parecem ainda estar mudando e evoluindo. Os fossos ficam mais largos e as pessoas os encontram com mais frequência. Claro, não faltam teorias sobre como eles surgiram. As sugestões variam de impactos de meteoritos a atividades de outras civilizações. Mas a explicação mais comum é que o gás metano reagiu às partículas de água depois que o permafrost do planeta começou a derreter. Isso resultou na explosão de bolhas de metano no gelo. As crateras podem ter milhares de anos, mas ninguém sabe ao certo. Mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas desde meados do século XIX. A região não consta em nenhum mapa de papel e não é uma área oficial do Atlântico. Esse enorme pedaço de água fica não muito longe da costa sudeste dos Estados Unidos e ainda assusta muitos marinheiros. Mas você não tem medo e quer provar que não há nada de especial ali? Então navega até o centro do Triângulo das Bermudas em um pequeno barco de pesca. Desliga o motor e espera. Várias horas se passam. O sol se põe abaixo do horizonte, a noite chega. Você está prestes a voltar para a costa, mas de repente tudo fica muito quieto. Então houve um barulho na água. Olha para o mar e vê centenas de peixes nadando para a superfície. Algo grande os assustou, que vem direto das profundezas. No instante seguinte, você percebe grandes olhos brilhantes e longos tentáculos alcançando o barco. Parece que um dos mitos mais terríveis sobre o Triângulo das Bermudas mostrou ser verdadeiro. Uma lula enorme, arrastando navios para o fundo. As histórias sobre essas lulas surgiram muito antes dos mitos sobre o local. Durante séculos, marinheiros da Noruega e da Groenlândia contaram histórias sobre um monstro marinho assustador, o Kraken, nas quais ele quebrava o convés das embarcações com seus tentáculos gigantes e as arrastava para o fundo. A aproximação dessa criatura é impossível de ser notada, pois ela não ataca pelo lado, mas por baixo. Mas eram apenas histórias. Somente no século XIX apareceram evidências científicas da existência desses monstros. Um bico de uma lula desconhecida foi encontrado na costa da Dinamarca. O tamanho? Cerca de 7,5 centímetros de diâmetro, equivalente a quase a palma da mão humana. Então, ficou claro que o Kraken era real. E é apenas uma variedade de lula gigante. Desde então, mais de 21 espécies delas foram descritas. Mas o primeiro vídeo com esse monstro foi gravado em 2004, nas águas do Atlântico Norte, não muito longe do Triângulo das Bermudas. Biólogos marinhos usaram uma isca para tirar as lulas das profundezas. O enorme monstro tinha cerca de 9 metros de comprimento, quase a metade de um vagão de metrô. De repente, ele apareceu na escuridão do oceano e rapidamente atacou a isca, apertando-a com seus tentáculos. Depois disso, muitas lulas gigantes foram registradas em fotos e vídeos. Elas apareceram na costa, passaram por navios. De acordo com alguns registros, o maior monstro já encontrado tinha 18 metros de comprimento e pesava quase 1 tonelada. Esse é o tamanho de um grande ônibus. Alguns cientistas acreditam que elas podem atingir 46 metros de comprimento. Quase o dobro de uma quadra de basquete. Mas seu tamanho não é suficiente para afundar um barco. A primeira coisa que as ajuda a fazer isso é o efeito surpresa. As lulas vêm das profundezas, o que significa que não podem ser vistas do convés. Mas o monstro pode ver uma embarcação de longe, porque tem os maiores olhos do mundo. Cada um do tamanho de uma bola de basquete, acostumado a ver as presas nas profundezas negras do mar e a uma grande distância. A maioria das criaturas do planeta não consegue enxergar nessas condições. Então, a lula percebe seu barco e acha que é comida. Ela rapidamente se aproxima e ataca com os tentáculos. Esse animal tem 8 membros e 2 tentáculos extras mais longos, que usa para levar comida à boca, que tem a forma de um bico.
Os outros são cobertos por dezenas de ventosas cheias de dentes afiados. Nada pode escapar dessas garras. A lula as envolve ao redor do barco. Com os dentes em cada uma, morde o convés. 2 longos tentáculos podem agarrá-lo, enquanto você está correndo em pânico. O monstro pode balançar a embarcação de um lado para o outro, até que uma de suas partes afunde na água. Você luta contra 2 longos tentáculos e cai no chão. Os 8 braços do animal estão apertando cada vez com mais força. Dá para ouvir o barulho do casco. A lula é grande, mas não consegue afundar um grande objeto de metal. E provavelmente não poderia afundar os enormes navios que desapareceram no Triângulo das Bermudas. Você vê como a lula nada nas profundezas. E teve sorte dessa vez, mas definitivamente não enfrentaria 2 desses monstros. A existência de lulas gigantes foi comprovada há mais de 150 anos. Mas as pessoas ainda não sabem nada sobre elas. O fato é que elas são algumas das criaturas mais misteriosas da Terra. Nadam rápido, passam a maior parte do tempo em profundidades, entre 400 e 900 metros. Para descer lá, as pessoas precisam de submarinos robustos e equipamentos volumosos que fazem muito ruído. Uma lula notaria muito mais cedo e sairia nadando. Os cientistas não sabem nada sobre o comportamento do animal, vida social, hábitos ou a distância que percorre durante o dia. E o mais importante, não é possível saber quantos deles estão escondidos na água. O oceano foi apenas 5% explorado. É possível que milhões de lulas gigantes habitem as profundezas do mar. Imagine centenas de tentáculos gigantes alcançando um grupo de navios navegando pelo Triângulo das Bermudas. Nos séculos anteriores, poderiam facilmente afundar uma frota inteira, já que as embarcações eram feitas de madeira e eram mais leves. Então, envolveriam o convés, fariam buracos no corpo dos navios com seus bicos afiados. Ventosas dentadas quebrariam os mastros e rasgariam as velas. A água encheria os porões e lentamente subiria para o convés. Os barcos afundariam em questão de minutos. Imagine os sobreviventes chegando à costa e contando a todos sobre esses monstros enormes. Foi assim que as lendas sobre o Kraken apareceram. Felizmente, temos sonares e equipamentos para monitorar o espaço marítimo. Você liga o motor para nadar até a costa e percebe que cerca de 30 tentáculos estão saindo da água e chegando perto. 3 lulas gigantes espremem o barco por todos os lados e o puxam para baixo. Parece não haver escapatória. Você olha para a água e vê os olhos negros o encarando. Neste momento, encontra uma solução. As lulas passam toda a vida na escuridão e têm medo da luz. Felizmente, você tem um sinalizador e o usa para assustar os monstros. Eles voltam para a água, mas aparentemente não por muito tempo. Você lança mais alguns foguetes no oceano e grita de medo. A luz vermelha ilumina a escuridão do mar e é possível ver centenas de tentáculos em movimento. E nadam rapidamente para longe do fogo para uma distância segura. A toda velocidade, você navega em direção à costa, enquanto segue lançando todos os sinalizadores de fogo na água, sem dar aos animais a chance de se aproximarem. Por fim, chega à terra, com a certeza de que nunca mais voltará a este lugar. A má notícia é que essas criaturas não nadam apenas no Triângulo das Bermudas. Elas já foram encontradas nos oceanos de todo o mundo. Sim, é possível que a lula gigante seja a principal razão para o desaparecimento de navios. Mas isso não torna o Triângulo das Bermudas um lugar único. Barcos e navios de carga desaparecem em todo o Oceano Atlântico. O Triângulo nem mesmo está incluído no top 10 desses locais. Além disso, a área é uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico. E quanto mais navios navegam em um mesmo lugar, mais são perdidos. Muitos cientistas acreditam que o motivo dos desaparecimentos aqui são fortes tempestades e furacões. As Bermudas estão localizadas em uma área de alta pressão que desvia as tempestades em direção ao Triângulo. As ondas atingem tamanhos tão grandes que são capazes de virar navios. Trovões e flashes frequentes de raios incapacitam aviões. O campo magnético da Terra é mais fraco nessa região. Esse campo funciona como um escudo que repele as partículas solares. Aqui, a radiação solar passa pelas camadas superiores da atmosfera e pode afetar negativamente o funcionamento dos aparelhos eletrônicos. Além disso, existe uma teoria que diz que o Triângulo das Bermudas é o centro de uma anomalia magnética. Mas os cientistas fizeram muitas verificações no mapa magnético desta região e não encontraram nenhuma esquisitice. E agora voltamos quase 5.000 anos atrás. Vou levar você ao Antigo Egito, onde em 2550 a.C., adivinha? Começou a construção das grandes pirâmides de Gizé. De volta ao Egito.
As pessoas aprenderam a construir catedrais e arranha-céus, mas esses edifícios enormes apenas começaram a aparecer recentemente. Ainda é um mistério, até para os cientistas modernos, como essas pirâmides foram erguidas há 5.000 anos. Não é de admirar que sejam uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Elas também são as mais antigas e aparecem como a única maravilha do mundo antigo que ainda existe no século XXI. Deve ter sido necessária muita cooperação para empreender algo tão grande, mesmo para o nível de hoje. Mas as pirâmides de Gizé não foram as primeiras da história. A inaugural, chamada de Escalonada, foi construída cerca de 80 anos antes da de Gizé, em 2630 a.C., para o rei Djoser. Não era para ser extraordinária, mas acabou sendo bastante impressionante. Tinha 6 camadas de pedra em degraus, 62 metros de altura, o que é tão alto quanto um prédio de 19 andares, e foi a construção mais alta da época. E não era apenas uma pirâmide, pois era cercada por todo um complexo de construções, incluindo pátios. No Antigo Egito, as pessoas acreditavam na vida após a morte, então todos, especialmente os reis, queriam ter certeza de que tinham tudo de que precisavam para se preparar para isso. Esse é o motivo pelo qual o complexo era perfeitamente abastecido com muitos objetos que as pessoas usavam no dia a dia. Ele incluía uma pirâmide e uma espécie de palácio. Esses edifícios tinham muitas coisas que o rei amava e poderia precisar um dia, como móveis, comida e vasos de ouro. Depois de Djoser, construir pirâmides se tornou uma prática comum, mas muitas não foram concluídas. Normalmente eram necessários cerca de 20 anos para subir uma, mas muitos reis duravam bem menos do que isso no trono. No total, existem mais de 100 pirâmides. As mais famosas são as de Gizé. A primeira e maior foi construída para o faraó Quéops, por volta de 2550 a.C. Inicialmente, tinha 147 metros de altura, o que equivale à altura de um prédio de 40 andares. A segunda foi feita para o filho de Quéops, o faraó Quéfren, por volta de 2520 a.C. É um pouco menor, com originalmente 144 metros, um prédio de 39 andares. Esta é a pirâmide com a famosa estátua da Esfinge, objeto com corpo de leão e cabeça humana concebida para proteger áreas importantes. Essa tem a cabeça do faraó Quéfren e está guardando sua pirâmide, de frente para o nascer do sol. É a mais conhecida e uma das maiores e mais antigas estátuas do mundo. Originalmente, era vermelha e tinha nariz. Ainda é possível ver o traço de pigmento vermelho nas orelhas, mas ninguém sabe exatamente quando o nariz desapareceu. Por algum tempo, a esfinge ficou meio escondida no subsolo, coberta com areia até os ombros. Felizmente, no início de 1800, um aventureiro com uma equipe de 160 pessoas a desenterrou. A terceira pirâmide de Gizé é a menor, sendo mais de 2 vezes menor. Originalmente, tinha 66 metros, mais ou menos a altura de um prédio de 20 andares. Construída em 2490 a.C., era uma homenagem a Niquerinos, filho de Quéfren. As pirâmides foram construídas para se alinhar com os pontos da bússola, que seus lados simbolizam os raios do sol. Mas naquela época não havia bússolas. Os antigos egípcios descobriram as direções sozinhos e com incrível precisão. Para alinhar as pirâmides, usaram 2 constelações. Originalmente, esses monumentos eram cobertos por calcário branco liso e tinham um topo dourado e prateado para refletir o sol. Mais tarde, o calcário branco foi retirado por outros reis e usado em outras obras. Os cientistas estimam que os antigos egípcios usaram cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra para construir a primeira pirâmide. Cada bloco pesava mais de 1 tonelada. Esse é o peso de um rinoceronte. Alguns blocos ainda eram maiores, quase tão pesados quanto um elefante. 4 milênios e meio atrás, e não havia equipamento moderno para ajudar na construção. Nada de máquinas, rodas e nem mesmo aço. O único metal disponível era o cobre. Mesmo hoje, os cientistas não têm certeza de como os egípcios conseguiram erguer as pirâmides. Não há registros que possam lançar alguma luz sobre isso. Alguns até acreditam que eles queriam manter isso em segredo e não deixaram nenhum registro de propósito. Há quem ache que os pobres e os estrangeiros construíram as pirâmides, mas essa não é a realidade. Na verdade, os construtores eram trabalhadores muito qualificados, adequadamente alimentados e bem pagos. Os arqueólogos afirmam que eles viviam em uma cidade temporária próxima e eram uma comunidade altamente organizada, com um líder forte. Os estudiosos dizem que cerca de 20 mil pessoas trabalharam em cada complexo e que foram necessários
cerca de 20 anos para construir cada uma. Provavelmente foi um projeto nacional. O canteiro de obras era rico em recursos, alimentos e artigos essenciais que provavelmente vinham de todas as partes do Egito. Mesmo com todo esse apoio, ainda não está claro como as pessoas conseguiram cortar, transportar e montar aquelas pedras enormes. Uma das teorias sugere que provavelmente foram levadas em barcos pelo rio Nilo. Depois, houve a parte mais difícil, a transferência para o canteiro de obras. Para isso, provavelmente foram utilizados trenós de madeira. Não foi muito difícil puxá-los porque a mistura de areia com a quantidade certa de água era bem escorregadia, e 10 pessoas podiam mover com bastante facilidade um trenó, mesmo com uma pedra pesando 1 tonelada. Finalmente, um último problema: levantar e colocar os blocos no lugar. Os arqueólogos descobriram restos do sistema de rampas que datam da época da construção dos monumentos. Muito provavelmente, os egípcios desenvolveram um sistema único para mover e puxar enormes blocos de pedra, mas ninguém sabe exatamente como funcionava. A opinião mais comum é que havia várias rampas ao redor da pirâmide para ajudar a mover os blocos. Elas eram elevadas conforme o ritmo da construção. Supõe-se que as pessoas subiam as escadas puxando a pedra do trenó de madeira no meio da rampa arenosa. Mas essa é apenas uma das opções. Outros dizem que as rampas contornavam a pirâmide, ou que ficavam dentro dela. Mas nunca saberemos com certeza, e isso permanecerá para sempre um mistério, assim como os antigos egípcios queriam. Surpreendentemente, não há muito dentro das pirâmides. A maior parte é apenas pedra sólida, com muito pouco espaço aberto. Mas vamos dar uma olhada rápida dentro da maior de Gizé. Ao entrar, há 2 escadas, uma que desce e outra que sobe. A primeira leva para uma câmara localizada no subsolo. É onde estão os faraós, mas não nesta pirâmide, porque Quéops queria ficar mais no alto. A sala subterrânea está parcialmente inacabada. O cômodo com o sarcófago de Quéops é chamado de Câmara do Rei. É lá em cima, e depois passa pela alta e longa grande galeria. Abaixo da Câmara do Rei fica a chamada Câmara da Rainha. Porém, não há rainhas, e ninguém sabe ao certo o motivo do nome. Infelizmente, nenhum dos espaços tem hieroglifos nas paredes, que estão vazias. Se você quiser vê-los, deve ir para as outras salas, que estão decoradas. Essas peças de arte são representações da cultura e da vida cotidiana do Antigo Egito e permitem que os pesquisadores estudem sua língua e gramática. Infelizmente, os tesouros que uma vez estiveram na pirâmide foram roubados há muito tempo. Dessa sala, existem vários túneis com um propósito desconhecido. Além deles, há várias passagens dentro das construções, além de câmaras, poços e caminhos secretos. Os cientistas têm enviado pequenos robôs com câmeras ali por algumas décadas. E foi descoberta outra câmara no andar de cima, com hieroglifos nas paredes. Mesmo hoje, grande parte das pirâmides ainda é desconhecida, e não existe o chamado plano de construção delas. Os egípcios criaram um mistério que ninguém consegue desvendar por mais de 4.500 anos. Cientistas recentemente começaram a fazer raios-x para descobrir o que há dentro, mesmo sem entrar nelas e em seus túneis estreitos e misteriosos. Navios e aviões desaparecendo sem deixar rastro. Passageiros que nunca mais foram vistos. Relatos de luzes estranhas no céu. Não, essas não são cenas de um sucesso de bilheteria de Hollywood, mas algumas das estranhas ocorrências relatadas por mais de um século em uma área sinistramente apelidada de o Cemitério do Lago Ontário, também conhecido como Triângulo das Bermudas do Canadá, ou o Vórtice de Marysburg. Ele se estende por uma parte do Lago Ontário, de Kingston ao Condado de Prince Edward, no Canadá, e até Oswego, em Nova York, nos Estados Unidos. As lendas sobre essa área podem ser tão arrepiantes quanto a água gelada do lago em que aconteceram. A história mais inquietante envolve a escuna chamada Bavária. Era 1889 e o navio estava sendo rebocado pelo lago. Águas agitadas partiram a corda de reboque e o Bavária flutuou para longe. Felizmente, a escuna foi encontrada mais tarde em segurança e totalmente intacta. Mas faltava uma coisa: a tripulação. Nem uma única pessoa estava a bordo. O que torna essa história ainda mais bizarra é que a mesa do jantar estava posta. Um pão foi encontrado recém-assado e o dinheiro do capitão e seus documentos estavam todos contabilizados. Havia até um canário de estimação cantando alegremente, como se nada estivesse errado. O que aconteceu com a tripulação? Podemos nunca saber. E esse não foi um incidente único.
Pouco mais de uma década depois, em 1900, 3 navios, o Annie Menes, o Picton e o Acacia, estavam navegando pelo lago. Apenas 2 chegaram ao seu destino final. O terceiro, o Picton, ia mais rápido à frente dos outros quando simplesmente desapareceu. Um cozinheiro do Annie Menes disse: "Estávamos bem no lago até adiantados, quando de repente vimos as gávias do Picton sumindo, depois suas velas mais baixas, e então, enquanto estávamos parados olhando, o Picton simplesmente desapareceu. É possível que o navio tenha afundado, pois mais tarde havia alguns destroços na água, mas o navio em si nunca foi encontrado e nenhum de seus tripulantes foi localizado." Algumas semanas depois, uma garrafa com um bilhete dentro foi descoberta em Sackett's Harbor, Nova York. O bilhete era do capitão Sidley, do Picton. "Prendam o Vesey e a mim com uma corda forte para que sejamos encontrados juntos." O Vesey era o filho de 12 anos do capitão. O bilhete traz mais perguntas que respostas. Se as testemunhas estavam corretas, o desaparecimento do navio foi bastante rápido. Quando o capitão Sidley soube que estava em perigo, por que não pediu ajuda se ele teve algum aviso? Quando ele teve tempo de escrever um bilhete, engarrafá-lo e amarrar-se ao filho? Realmente é um mistério. E não foram apenas os navios que entraram em conflito com as forças estranhas na área. Os aviões também tiveram dificuldades para atravessar esse trecho intactos. Em 1975, Ron Scott voou do aeroporto de Picton em seu Cessna 172. Ao entrar no vórtice de Marysburg, seu avião tombou para o lado. Por vários segundos, ele não conseguiu endireitar o avião, mas assim que deu, a mesma força o jogou para o outro lado. Ele ficou preso lá por alguns segundos, sem conseguir controlar seu avião. Piloto habilidoso, ele nunca havia passado por nada parecido. Ele certamente teve mais sorte do que o piloto da Força Aérea Real Canadense, Barry Allen Newman. Newman estava no mesmo local em 1952, quando perdeu o controle de seu jato e caiu no lago. Até hoje, seu corpo não foi encontrado. No total, mais de 270 navios e pelo menos 40 aviões tiveram um fim trágico na área, aumentando o mistério. Às vezes, as pessoas relatam uma série de luzes brilhantes ou orbes, ou um navio escuro pairando no céu. Esses são ainda mais difíceis de explicar. Testemunhas dispostas a reportá-los são inflexíveis. Dizem estar falando a verdade. Sid Wells contou que viu uma forma estranha como um diamante multifacetado girando lentamente no céu. Então, ele simplesmente desapareceu. Outros afirmam ter visto isso também. Claro, o vórtice de Marysburg é apenas um dos vários lugares ao redor do mundo conhecidos como vórtices perversos, um termo cunhado pelo biólogo e escritor Ivan T. Sanderson. Ele descobriu 12 outras áreas igualmente espaçadas na superfície da Terra onde coisas estranhas acontecem. A mais conhecida delas é, claro, o temido Triângulo das Bermudas. Situado no Oceano Atlântico entre Bermudas, Flórida e Porto Rico, ele foi responsabilizado pelo desaparecimento de milhares de pessoas que entraram lá, em barcos e aviões, e nunca saíram. Até o explorador Cristóvão Colombo teve a experiência de passar pelo misterioso Triângulo das Bermudas durante sua primeira viagem à América em 1492. Ele disse que as bússolas apontavam na direção errada, o nível do mar parecia mudar drasticamente e ele até avistou luzes estranhas no céu. Em 1918, o USS Cyclops, que era um dos maiores navios de combustível da Marinha dos Estados Unidos, desapareceu lá. Desde que os 309 tripulantes foram declarados desaparecidos no mar quando o Cyclops sumiu, essa é considerada a maior perda de vidas na história da Marinha dos Estados Unidos em um único incidente. Na época, o tempo estava bom. A única mensagem enviada pelo navio naquele dia não indicava problemas ou preocupações, e um sinal de socorro nunca foi enviado. Seguiu-se uma investigação naval completa. A conclusão? Muitas teorias foram apresentadas, mas nenhuma que explique satisfatoriamente o desaparecimento do navio. Em outras palavras, os investigadores ficaram perplexos. Há também o Triângulo do Dragão, localizado no Oceano Pacífico. A história mais perturbadora envolve um grupo de navios japoneses que desapareceram na década de 1950. Quando os pesquisadores foram enviados para investigar o que aconteceu, eles também desapareceram. Em cada caso, é impossível saber realmente o que aconteceu.
E é fácil se envolver em histórias de monstros marinhos gigantes à espreita sob as ondas. Quem não gosta de um bom susto? Sanderson estava disposto a aceitar a possibilidade de tais histórias serem verdadeiras. Ele acreditava que os vórtices perversos que estudou poderiam ser explicados por qualquer coisa, desde uma ondulação no contínuo espaço-tempo até anormalidades magnéticas para pessoas submersas. Claro, Sanderson não era apenas um grande fã de lugares estranhos. Ele também escreveu sobre criaturas estranhas, como o Pé Grande e o Monstro do Lago Ness. No entanto, suas habilidades como um cientista imparcial são questionáveis. Em 1948, ele afirmou que algumas pegadas de 3 dedos encontradas na praia de Clearwater, na Flórida, eram a prova da existência de pinguins de 4,5 metros de altura, argumentando que isso era impossível de falsificar. Em 1988, Tony Signorini revelou que ele e um amigo prenderam pés de ferro fundido em seus tênis de cano alto e estavam por trás da farsa do pinguim gigante. Talvez Sanderson não seja a fonte mais confiável, mas há também algumas explicações muito convincentes e totalmente naturais. Vamos olhar especificamente para o vórtice de Marisburg. É perfeitamente possível que navios como o Bavaria e o Picton tenham sido destruídos por uma mistura de má sorte e mau tempo. O clima instável certamente não é incomum no Lago Ontário, e tempestades repentinas em águas abertas podem ser perigosas até para o marinheiro mais habilidoso. Ainda hoje, com os avanços na previsão do tempo, erramos o tempo todo. Naquela época, não havia como prever que uma tempestade estava se aproximando, e o clima era apenas um problema. O historiador Mark Seguin disse que a área sempre foi considerada perigosa, pois o leito do lago rapidamente fica raso ao longo da costa leste. Há também pequenas ilhas rochosas e bancos de areia espalhados por toda a área, tornando a navegação uma missão arriscada, especialmente para embarcações maiores ou sobrecarregadas por cargas pesadas. Em meados do século XX, a previsão do tempo moderna e a construção naval melhorada aliviaram a maioria dos perigos do transporte marítimo dos Grandes Lagos, resultando em menos perdas. O último grande naufrágio em qualquer um dos Grandes Lagos foi o do SS Edmund Fitzgerald, que afundou na costa do Lago Superior em 1975, com 29 tripulantes afundando com ele. Parece que o vórtice não é páreo para o progresso humano. E quanto às luzes ou imagens no céu? Na maioria dos casos, é o resultado de um fenômeno interessante chamado inversão térmica ou de temperatura. Quando isso acontece, uma camada de ar quente fica presa sob o ar frio, o que pode resultar em miragens ou reflexões. Assim, uma luz no solo, que está a quilômetros de distância, pode ser refletida no céu, dando a impressão de um objeto voador. Outras partes do mistério podem ser resolvidas com pouco tempo. A água doce e as temperaturas frias do Lago Ontário ajudam a preservar os navios e aviões que pararam ali. Mergulhadores e pesquisadores continuam a explorar a área. E talvez, finalmente, saibamos o destino do Bavaria, do Picton, do Capitão Sidley e do seu filho. Em 1945, 5 aeronaves TBF Avenger voaram para um exercício de treinamento de rotina ao redor do Triângulo das Bermudas. No meio da prática, os aviões foram atingidos por uma chuva intensa e ventos fortes, apesar da previsão de tempo, claro. Os pilotos ficaram extremamente desorientados e ligaram para a base para informar que seus equipamentos de navegação haviam parado de funcionar. A última coisa que a central ouviu foi: quando o combustível do primeiro avião cair abaixo de 10 galões, todos cairemos juntos. Então, estática. Os 5 aviões e seus 14 tripulantes nunca mais foram vistos ou ouvidos. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo, em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Ele relatou que uma noite, quando estava no convés da caravela, notou à distância uma luz gigante, diferente de tudo que já havia visto antes. O explorador olhou para a bússola em busca de direção e as leituras estavam oscilando. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa do mundo. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Uma teoria popular sugere que as ondas traiçoeiras são responsáveis pelos muitos desaparecimentos. O nome dado pelos cientistas para as ondas de tempestade extremas é vagalhões.
Eles ocorrem quando diferentes padrões climáticos acontecem ao mesmo tempo e causam essas ondas gigantes e inesperadas. Testemunhas dizem que elas parecem gigantescas paredes de água e podem explicar por que os navios afundam rápido e sem deixar rastros. O Triângulo das Bermudas é um lugar com um clima bastante intenso e inesperado. Tempestades se acumulam rapidamente e de forma imprevisível e desaparecem logo depois. Se você piscar, pode perdê-las. Isso poderia explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Pilotos e marinheiros nem viram uma tempestade chegando. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas. A estimativa é de 50 embarcações e 20 aeronaves. Na maioria das vezes, os sumiços ficaram sem explicação e nenhum destroço foi deixado para trás. Outra teoria bizarra que tenta resolver o mistério do Triângulo das Bermudas vem de Charles Berlitz. Ele insiste que a área abriga a cidade perdida de Atlântida. Os barcos e os aviões desaparecidos, além dos equipamentos com defeito, segundo ele, foram todos causados por raios de energia emitidos por cristais de energia especiais que alimentam a Atlântida. Embora isso pareça bobo, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem seu livro em todo o mundo. No ano de 1800, um grande veleiro chamado USS Pickering partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. Ele navegou para o Triângulo das Bermudas junto com sua tripulação de 90 homens e nunca mais se ouviu falar dele. Este foi o primeiro barco confirmado a desaparecer no Triângulo das Bermudas. Acredita-se que foi levado por uma tempestade, mas como nenhum destroço foi encontrado, nunca saberemos com certeza. Quando os aviões TBF Avenger sumiram, uma operação de busca maciça foi realizada. Barcos e aviões vasculharam o Triângulo das Bermudas em busca de sinais da aeronave. Um deles era um aerobarco, PBM-5 Mariner, que decolou às 7h27 da noite e chamou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Depois, nunca mais se ouviu falar dele. Nenhum vestígio foi achado do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma enorme investigação foi lançada sobre o desaparecimento de toda essa frota, mas nada foi descoberto. Essa área específica do oceano é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério. Estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de sumiços que é responsável pelo mistério do Triângulo das Bermudas. É a falta de explicação ou os destroços encontrados. No fundo do oceano, organismos em decomposição liberam grandes concentrações de gás metano que fica preso sob a água. Esse gás pode se acumular até, bum, explodir. Ele sobe à superfície e entra em erupção. Se um barco estivesse na área de uma dessas explosões, a água se tornaria muito mais densa e faria com que ele afundasse rapidamente e sem aviso prévio. Os cientistas acreditam que esta pode ser a causa dos muitos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Embora essa teoria faça muito sentido, não parece muito provável. O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que não é provável que grandes liberações de gás tenham ocorrido nesta área nos últimos 15 mil anos. O fundo do oceano é feito de rochas contendo muita magnetita. É mais tipo ferro. Os campos magnéticos reagem à alta concentração de magnetita ali, o que pode iniciar uma espécie de conflito. Muitas vezes, isso pode levar a várias anomalias climáticas e, como resultado, a problemas de navegação. E, naturalmente, quaisquer mudanças no solo oceânico ou nos campos magnéticos da Terra influenciam muito o Triângulo das Bermudas. Como o campo magnético está em constante movimento, também pode estar levando o Triângulo das Bermudas com ele. Agora que as pessoas sabem onde fica o local, é fácil evitá-lo. Supostamente, ele se move para o leste junto com os polos magnéticos, mas os cientistas ainda não conseguem responder onde exatamente estará em alguns anos. Algumas pessoas atribuem todos os desastres à atividade paranormal extraterrestre. Outras supõem que tudo se trata de fenômenos naturais furiosos. Há outro triângulo no Lago Michigan.
Assim como o que fica perto das Bermudas, o de Michigan tem uma reputação sombria por alguns desaparecimentos. O primeiro foi registrado em 1679. Um grande navio, um dos maiores da época, partiu em expedição, mas depois de entrar no sinistro triângulo, nunca mais voltou. Muito mais tarde, uma aeronave desapareceu ali. O céu geralmente é muito claro na região, mas em 1883, algumas pessoas testemunharam coisas anormais por lá. Algumas afirmam ter visto grandes blocos de gelo caindo, e a tripulação até conseguiu pegar um como uma prova concreta. Enquanto isso, existe uma área misteriosa do Oceano Pacífico, outro triângulo sinistro. Na costa sul do Japão, não muito longe de Tóquio, há um mar onde muitas embarcações encontraram seu destino, desaparecendo sem deixar rastro. O lugar é chamado de Triângulo do Dragão. Alguns cientistas acreditam que a causa das anomalias sejam as mudanças ambientais. Também há uma concentração muito alta de hidratos de metano no fundo do oceano, na área do Triângulo do Pacífico. Você está se desviando do seu curso original e navegando na direção errada. Há o Mar do Caribe, perto do Triângulo, salpicado de pequenas ilhas. O fundo do mar aqui não é profundo. O navio pode entrar em águas rasas. E agora ele está encalhando em um banco de areia e você não tem ideia de onde está. Se isso fosse no século XXI, o capitão seria capaz de chegar à costa usando GPS e outros meios de navegação modernos. Mas o mais interessante é que a bússola funcionaria corretamente desta vez, já que o Polo Norte magnético já não coincide com o verdadeiro há muito tempo no território do Triângulo das Bermudas. A linha agônica está em algum lugar longe daqui. Não há problemas com a navegação agora, mas por alguma razão, é aqui que as embarcações desaparecem. Aliás, não só aqui. Em todo o Oceano Atlântico, há áreas onde muitas outras sumiram. O Triângulo das Bermudas nem está no top 10 desses locais. Uma das principais razões pelas quais muitos barcos se perdem é que uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. E quanto mais tráfego em um lugar, mais naufrágios. Simples probabilidade. Então, só começa a ficar estranho. Outras teorias dizem que há uma fenda espaço-tempo na região. Navios e aviões caem nessa fenda e acabam no passado ou no futuro. Mas não há uma única prova desse mito, nem razão para pensar que a fenda está escondida em algum lugar aqui. A base de uma civilização extraterrestre está localizada no Triângulo das Bermudas. Visitantes de outras galáxias roubam embarcações marítimas e a tripulação, para que ninguém encontre os destroços. Esse também é um mito popular que não tem base científica. O Kraken vive em algum lugar no Triângulo. É uma lula enorme que afunda barcos e também é uma lenda que os marinheiros contam uns aos outros. No entanto, lulas gigantes vivem nas profundezas do oceano. Elas podem crescer até o tamanho de meio vagão de trem, mas nenhum caso foi registrado em que afundassem uma grande embarcação. E na área do Triângulo das Bermudas, elas nunca foram vistas. As pessoas no passado não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando as viram pela primeira vez, as descreveram como monstros enormes e terríveis. Lulas gigantes são alguns dos animais mais ariscos da Terra, e os cientistas tiveram que usar equipamentos de sonar para encontrá-los. Eles não gostam de sair das profundezas escuras e provavelmente têm medo do som de qualquer navio. Então, isso deve detonar a teoria da lula como suspeita.